isso, eu vou chamar a nossa querida Karen Reis para fazer essa palestra para vocês, tá bom? Boa tarde, Campus Party! Gente, eu já começo gritando, porque vocês vão ver que a coisa que eu mais adoro é falar. Então, sinceramente, sejam muito bem-vindos à minha palestra sobre empreendedorismo social. Como a tecnologia pode dar espaço para a sustentabilidade. E aí eu já quero começar me desculpando com a Campus Party, porque eu não vou começar me apresentando, eu vou começar pelo meu problema. Gente, a Greta Thunberg, alguns de vocês devem saber quem ela é uma ativista pelo clima que disse a seguinte frase: eu estou dizendo para vocês que há esperança. E esperança com relação ao quê? A gente tem esperança quando a gente tem um problema, certo? E a gente precisa de uma solução e a gente precisa acreditar que uma solução está sendo feita. E eu acho que todo mundo que está sentado aqui provavelmente está muito cansado de escutar um ambientalista falando a respeito de problemas pelo clima. Mas hoje vocês vão me aturar um pouquinho mais, porque eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Olha que interessante, eu trouxe para vocês um dado aqui de um impacto social bem marcante. As tartarugas da Flórida estão nascendo todas fêmeas. Como assim? Como assim as tartarugas da Flórida estão nascendo todas fêmeas? Isso parece uma curiosidade, né? Uma coisa aleatória. Mas eu vou contar para vocês que não é. De acordo com um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, temperaturas altas influenciam naturalmente na sexologia de tartarugas. Qual que é a relevância que isso tem, Karen? O que isso tem a ver com empreendedorismo social? Por que isso está acontecendo? A gente tem muita tartaruga fêmea porque temperaturas acima de 30 graus na areia fazem nascer mais fêmeas. Faz 4 anos que na Flórida nascem uma maioria de tartarugas fêmeas. O que vai acontecer? Daqui a 15 anos, essas tartarugas que não reproduzem todo ano vão ter a sua população diminuída e a gente vai ter um impacto social marcante acontecendo com as populações que viajam para a Flórida para ver esses animais. Agora ficou sério, não ficou? Só que não é só isso. Os anfíbios estão desaparecendo. Quando eu falo sobre isso, às vezes a gente pensa, nossa, isso não é sério, né? Nem gosto de sapo, nem é importante. Mas é. De acordo com o mesmo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas na ONU, nos próximos 50 anos, a gente vai perder 10% dos anfíbios da Mata Atlântica. Por 2 razões principais. A primeira, porque a gente já perdeu grande parte da Mata Atlântica, né, que a gente tinha aqui no nosso país. E segundo, por causa das mudanças climáticas, porque esses animais eles não se adaptam a qualquer temperatura. Então a gente já vê aqui o impacto ambiental, o impacto social, mas o que isso tem a ver com a gente, ser humano? Até então nada. Mas aí eu apresento para vocês esse terceiro aqui. As abelhas estão letárgicas e sem flores. O que isso significa? Que do mesmo jeito que a temperatura afeta a nossa produtividade, isso afeta a produtividade dos animais. Então, essas abelhas aqui, elas diminuíram a sua capacidade de procura de alimentos e de construção de colmeia. Vocês sabem o que isso significa na prática? Que a polinização está comprometida. Hoje, o agronegócio brasileiro, a nossa agricultura, depende de 1/4 de polinizadores como essas abelhas, que já não vão existir mais. Então, eu estou trazendo para vocês impacto econômico, impacto social, impacto político, que às vezes não chega a ser óbvio. E que as pessoas falam pouco a respeito. Para vocês terem uma noção, as emissões de gases de efeito estufa precisam diminuir em 43% até 2030 para a gente evitar um cataclisma. Algumas pessoas já ouviram falar no que é cataclisma, algumas nem tanto. Mas eu explico para vocês. É uma catástrofe ambiental de proporções gigantescas. E quando eu falo gigantescas, eu não estou falando do mais óbvio, que é esse aqui, né, de extinções de espécies e danos a diversos animais. Eu estou falando também de perdas de terra em decorrência do aumento do nível do mar, porque as pessoas vão começar a migrar para regiões que são mais urbanas, porque o nível da água está subindo e a gente vai perder muitas capitais que hoje são litorâneas. Fora isso, desertificação de áreas férteis. Então, antes uma área que era muito produtiva, agora vai secar o suficiente para a gente não conseguir fazer mais nada nela, o que é muito importante para a gente, como país que é um dos mais produtores agro. Escassez de água em algumas regiões. Então, se hoje a gente já tem muito racionamento, imagina, né, daqui a alguns anos, em 2030, como é que a gente não vai estar. Inundações nas latitudes, no norte, no Pacífico. Afinal, o nível da água está subindo. Problemas de saúde provocadas pelo clima, então não preciso nem dizer que insolações, pessoas morrendo de frio e inúmeros problemas de pele por causa da incidência de raios solares absurda. E eu acho que a pior de todas é essa aqui.
riscos de conflitos em virtude da escassez de recurso natural. É a pior de todas, porque se hoje a gente já briga com vários países por petróleo, gás natural, imagine em 2050 que a gente vai brigar por água. Não vai sobrar nada. A gente vai morrer provavelmente por causa de muitas guerras, em detrimento desses recursos sociais que a gente não soube cuidar. Para vocês terem uma noção, a Organização das Nações Unidas disse o seguinte: nós temos apenas 3 anos para evitar o fim do mundo como conhecemos, porque senão os efeitos vão ser irreversíveis. Infelizmente, não vai ter o que fazer pelo nosso planeta, a não ser ver as nossas gerações não tendo os mesmos recursos que a gente teve. E eu sei que isso tudo parece muito triste, mas a minha palestra não é sobre desastre. Meu nome é Karen Reis e hoje eu pretendo apresentar para vocês um panorama de ideias que eu chamo de ideias para adiar o fim do mundo. E é por isso que eu não comecei me apresentando, porque eu acho que é justo eu contar a minha história com um pouquinho do porquê que eu estou aqui e não outra pessoa falando sobre esse tema. Era uma vez uma garotinha. Quando criança, eu me descobri a pessoa mais inconformada que existia. Várias pessoas aqui da minha geração vão se identificar com isso, porque quando eu era muito mais nova, eu assistia praticamente todo dia o Iberê lá no Manual do Mundo. E eu assistia por quê? Porque eu adorava ciência. Só que eu não entendia ainda o que era ciência. Eu só gostava de ver ele experimentando coisas e ver que era possível fazer essas coisas. E eu usava aquilo para quê? Para feira de ciências na escola, porque eu achava legal, eu achava bonitinho a gente impressionar os pais de vez em quando. Mas eu achava uma coisa muito engraçada. Eu achava que não tinha como fazer ciência fora do Manual do Mundo. Eu realmente acreditava que eu não podia criar nada que já não tivesse sido inventado. Como assim, Karen? Como assim não poder criar nada que nunca foi inventado? Eu achava que se não tivesse num vídeo ali na internet, eu não podia fazer, no sentido de que novas invenções nunca poderiam ser criadas. Então eu assistia ano após ano os mesmos projetos na feira de ciências sendo replicadas por jovens de outras séries, de outros graus, e ninguém nunca trazendo algo novo, e eu me acostumei a ver isso. Essa é a pior parte. Mas tá bom. Cresci com essa ideia na minha cabeça e quando foi em 2019, lá estava eu, como todo jovem que quer impressionar a família, fazendo cursinho para passar em medicina. E nada contra os mediciners que estão me assistindo, nada contra vocês, admiro bastante a profissão. Mas eu não identificava em nada com isso, sendo muito sincera com vocês. Era uma admiração que eu tinha a respeito do trabalho, era uma admiração que eu tinha a respeito da área em si, porque salvar vidas é lindo. É muito lindo, de verdade. Mas às vezes não é para todo mundo. Eu não tinha um nível de autoconhecimento para dizer, eu quero ser uma médica. Não tinha. E a minha vida foi mudar quando? Nesse mesmo ano, em 2019, eu fui convidada para o meu primeiro evento STEAM. O que é STEAM? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E eu confesso para vocês que no primeiro momento eu não queria ir, não. Foi uma professora de matemática que chegou em mim e falou, vai, você vai gostar. Aí eu levei umas amigas minhas e falei assim, vamos para esse evento. Tá bom. Chegando lá, eu descobri que eu me apaixonei pelo evento. Eu consegui ligar um LEDzinho usando um kit Arduino numa aula de eletrônica. E eu falei, caraca, eu criei uma coisa. E aí isso acendeu aquela luzinha da minha criança, né? Porque era o que eu queria fazer. Eu queria ser um inventor, eu queria ser uma maker, eu não sabia qual que era o caminho. E aí eu comecei a criar isso serialmente. E aí no dia 5 de março de 2020, aconteceu a viradinha de chave da minha vida, que foi quando eu fui convidada com algumas pessoas da plateia aqui, se vocês quiserem, levantem a mão, para um evento da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, com apoio do Instituto Glória. E qual que era o princípio desse evento? Eles queriam que meninas em situação de vulnerabilidade social fossem desafiadas a criar projetos de ciência e tecnologia do zero. E de primeira isso foi assustador. Foi assustador para várias pessoas. Mas eu falei, não, eu vou tentar. Eu não tenho nada a perder. Na época, eu era estudante do Instituto Federal de Brasília, eu fazia curso técnico em alimentos, e eu estava fazendo uma matéria chamada Tecnologia de Leite e Derivados. Aí uma colega minha chegou para mim e falou assim, a gente vai ter que apresentar um projeto final dessa matéria. Por que a gente não une o útil ao agradável e cria alguma coisa da tecnologia de leites e leva para esse evento? Eu falei, tá bom, vamos criar. Aí essa minha colega foi e falou assim, olha, eu me atrasei para o evento essa manhã, porque a minha mãe precisava amamentar, né, o meu irmão, que era o irmão da minha amiga, no caso, e ela estava tendo muita dificuldade, porque ele era uma criança que tinha várias condições que impediam ele de ser amamentado pela mãe. E aí eu olhei para ela olhou para mim e a gente falou, vamos criar uma fórmula infantil para ele. Vamos criar uma fórmula infantil que resolve as cólicas e constipações intestinais que o seu irmão está tendo. Porque, às vezes, olhando a composição dessas fórmulas e estudando lá no nosso Instituto Federal, a gente consegue resolver. O tempo foi passando,
Foram 10 meses de desenvolvimento de projeto. E acreditem se quiser, eu ganhei essa competição em 2 categorias. A primeira de menina mais engajada e a segunda de melhor projeto final. Mas não foi com essa ideia, não. Foi porque quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender o que era fazer ciência. E aí eu descobri nas minhas pesquisas que o problema era muito pior. Hoje no Brasil, a gente tem 35,5 milhões de crianças, das quais 2 milhões, mais ou menos, têm APL, que é uma condição chamada alergia da proteína do leite de vaca, que eu acho que algumas pessoas vão se identificar também. E qual que é a questão com a APLV? No leite, a gente tem uma proteína, aí eu vou falar de muito quimiquês aqui, chamada alfa-S1 caseína. Essa proteína faz com que algumas pessoas sejam alérgicas e tenham reações como tosse, vermelhidão, vômito, e em alguns casos muito pequenos, morte súbita. Nesses casos, a mãe não pode amamentar a criança, obviamente, porque senão, né, pode causar alguma complicação. E qual que é a recomendação médica para isso? Dar leite de cabra, por exemplo, dar outras versões. Aí a USP, recentemente, lançou um estudo dizendo: criança não pode mais. Criança não pode mais tomar leite de cabra, porque tem muita gordura. Infelizmente, a gente esquece que os bebês de idade de 6 meses a 2 anos de idade não têm o mesmo sistema digestivo que a gente. O que digestório, aliás. E qual é a relevância disso? Às vezes eles tinham cólicas e problemas intestinais maiores porque eles não sabiam digerir essa gordura. E aí eu fui para o laboratório com as meninas e criei a primeira versão de leite materno humano em laboratório, usando uma base vegetal, que é o leite de aveia, com a adição de microbiotecnologia, que inclusive é o que eu estudo agora na Universidade de Brasília. Porque essa pesquisa me mostrou um propósito. Eu já não queria medicina. Eu queria fazer pesquisa, eu queria fazer ciência, eu queria ajudar as mães. E eu era boa nisso, eu era boa com tecnologia de alimentos. E eu continuei estudando a esse respeito, foi por isso que eu ganhei a competição e eu não parei mais. Veio a pandemia e eu aprendi a resolver problemas. Não só esse problema, mas todos os problemas que eu conseguia criar. E eu me deparei com uma parede na minha frente. Porque eu tinha milhares de ideias, de milhares de problemas que eu queria resolver, mas eu não tinha recurso. E como é que a gente faz sem recurso? Infelizmente, a gente vive num país que não dá o incentivo que deveria à ciência. Não dá o incentivo que deveria à tecnologia. E aí foi que eu comecei a empreender. Porque eu entendi que se ninguém ia me dar o financiamento que eu precisava, eu ia criar, nem que seja do meu útero, o financiamento que eu precisava. E eu transformei os meus projetos em startups. Aqui estão só algumas organizações que me apoiaram com o passar dos últimos 4 anos de desenvolvimento das minhas pesquisas. Então, o Instituto Federal de Brasília, a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Fábrica de Ideias Inovadoras, várias hackathons. Eu fui aluna de um dos maiores cursos de empoderamento feminino jovem do país, que hoje é o Elas Têm Poder. Eu sou multiplicadora da Rede Politize, porque eu comecei a entender um pouco mais de qual que era o meu espaço na sociedade. Hoje, orgulhosamente, eu posso dizer para vocês que eu fui a primeira mulher e a primeira brasileira e a mais nova também, aprovada no maior hub de tecnologia da América Latina, que é o Grupo Makers. E era entediante, porque era só eu e uns 80 engenheiros trabalhando num projeto para outros países, se não o Brasil, enquanto eu estava aprendendo sobre empreendedorismo social e tecnologia. Mas isso me ensinou muito sobre a vida. Me ensinou que as coisas não eram fáceis e que eu precisava ter habilidades para demonstrar essas coisas. E aí eu fui vendo, tá, se fazer tecnologia antes era um problema, e agora ter mulheres junto comigo é um problema, o que eu posso fazer? Na mesma época eu tinha uma amiga que era Miss Simpatia, Miss Simpatia Brasil, e aí ela falou assim, eu acho que eu sei como é que eu posso te ajudar. Tem um lugar que está cheio de mulher, que sinceramente tem potencial enorme, e que nunca viu nada a respeito de ciência e tecnologia na sua maioria. Foi assim que eu entrei em contato com o coordenador regional do Miss Brasil, e eu virei Miss Brasília. Eu fui eleita Miss Brasília em 2022. Aí eu fui competir no Miss Brasil no início de 2022 também. E de lá eu saí com a faixa de Miss Teen Personalidade. Pelos meus projetos. Pela ideia que eu tinha de que eu sim conseguia mudar o mundo e que eu conseguia influenciar aquelas meninas a mudarem o mundo também. Hoje a Miss Espírito Santo, a Miss Rio de Janeiro, a Miss São Paulo são todas minhas amigas de projeto. E a gente toca todos esses projetos de ciência e tecnologia juntas. Porque a gente acredita de verdade que a mudança ela não se faz sorrindo e acenando num palco. A mudança se faz quando a gente tem um propósito, acredita nesse propósito e começa a engajar pessoas, e elas são todas famosas. Esses são só alguns lugares onde eu comecei a me envolver. Então agora eu já tenho livro publicado, já ganhei competição de ciência e tecnologia no Brasil e fora, já fui mentorada por vários cientistas da Universidade de Harvard, do MIT, de muitos lugares gigantescos que, se vocês me deixarem,
eu vou ficar falando por horas, porque o Neo Leite conseguiu a oportunidade de passar para a fase Hack Brasil, da Brasil Conference, que hoje é uma das maiores conferências para jovens empreendedores que a gente tem no Brasil. E ele ficou entre os 30 melhores, junto com muitas outras startups que eram, sinceramente, maravilhosas. E a partir de então, eu realmente não parei. Comecei a trabalhar muito fundo nos meus projetos, que foi o que me levou à biotecnologia em si. De acordo com Schumpeter, empreender é como inovação capaz de alterar o mercado através de maneiras distintas, sendo esse, então, o principal foco. Ou seja, quem empreende por dinheiro, eu sinto muitíssimo. Mas eu não concordo com a sua maneira de empreender. É por isso que eu comecei a empreender socialmente, porque eu acredito de verdade no poder que o empreendedorismo, tanto social quanto ambiental, tem de mudar o nosso planeta, porque é dali que o incentivo pode partir, do problema, não da solução. E aí o modelo de serviços que me permitiu inovar com mais acessibilidade foi solucionando problemas por meio de estudos em ciências biológicas, porque eu entendi que a biotecnologia era a base da ciência brasileira. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a biotecnologia é dividida em cores, né? Então, a gente tem a biotecnologia vermelha, que é a da saúde, a amarela, que é de alimentos, verde, que é do agronegócio, a roxa, que é de legislação e patentes, e aí vai. E eu descobri ali um mundo onde eu podia pesquisar o tempo todo, fazer ciência o tempo todo e colocar ela no mercado o tempo todo. Então, se hoje vocês têm uma solução inovadora, científica, eu digo para vocês que ela vem da biotecnologia. A vacina da Pfizer, ela vem da biotecnologia. E muitas outras coisas que a gente usa no nosso cotidiano vêm da biotecnologia. E aí eu trago essa frase para vocês que é muito famosa. Você não pode se curar no mesmo ambiente que adoeceu, e eu quero ressignificar essa frase. Como pode o planeta se curar com os mesmos comportamentos que destruíram esse planeta? Então, se pode o empreendedorismo empreender erroneamente, com o objetivo puro de lucrar, ele pode sim se sustentabilizar e sustentabilizar empreendimentos para nos proteger de nós mesmos. Porque se antes as pessoas empreendiam por lucro, porque elas podiam tirar os recursos naturais todos do nosso planeta, hoje elas não podem mais. Essa sou eu, meu nome é Karen Reis, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de biotecnologia da Universidade de Brasília, parte da diretoria de comunicação da LINA, que é a Liga Acadêmica Nacional de Estudantes de Biotecnologia, CEO hoje de 2 startups científicos sociais atuantes no nosso país, mentora de projetos empreendedores na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Por 2 anos agora, eu estou no meu 2º ano mentorando um grupo de meninas super especiais que são lá da região norte. Sou astronauta análoga e embaixadora da Vogel Space Lab Brasil. Nosso capitão está bem ali atrás assistindo. Ele me deu uma bolsa de estudos depois que eu ganhei não. Fui para a avaliação global de uma competição da NASA, maravilhoso. Sou diretora de RH e jovem embaixadora do Instituto Glória, que hoje é um instituto que combate violência contra mulheres e meninas, porque eu acredito que, como uma mulher na tecnologia, que já passou por tudo nessa vida, eu sei exatamente como que é dar a mão para essas mulheres. E hoje, como eu falei para vocês que eu ia trazer ideias para adiar o fim do mundo, tá aqui. As ideias para adiar o fim do mundo. Aquela primeira ali está acontecendo na Sérvia, essa aqui está acontecendo na Noruega e essa aqui na França. A primeira é uma árvore líquida. Sim, é exatamente o que vocês estão lendo. É um tanque de mais ou menos 1,80 m, cheio de água, com microalgas, que tiram dióxido de carbono da atmosfera e liberam oxigênio. O que acontece ali? É um processo fotossintético, mais ou menos. E ele tem a capacidade de liberar a mesma porcentagem de oxigênio que, por exemplo, uma árvore de 10 anos de idade. Por isso, não ter uma árvore no lugar disso aqui. Eu não estou dizendo parem de plantar árvores, mas eu estou dizendo que isso aqui é uma solução para a poluição do ar que a gente tem agora em grandes cidades. Fora esse, eu tenho essa bateria de areia aqui. Como eu falei para vocês, foi criada na Noruega. Essa bateria tem um tamanho de um prédio. Não é bem uma bateria, é um prédio. E dentro dele é cheio de areia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a areia é um ótimo condutor elétrico. E aí o que acontece? As pessoas fazem com que essa areia se aqueça muito. E em tempos de muito frio, principalmente na Noruega, eles transformam a energia térmica dessa areia em energia elétrica e ela abastece milhares de cidades. Isso é lindo, isso é energia sustentável. E a última, que é esse balão de água aqui, onde água suja na França é colocada e por causa da energia da luz mesmo, a gente tem um processo de evaporação. A água evaporada é canalizada, né, condensada, então ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela é resfriada e volta para o estado líquido, e esse líquido é filtrado. E aí a gente tem água potável na França. Para vocês terem uma ideia, energia, ar, água, são recursos que a gente precisa para viver. E tudo que eles fizeram aqui foram pessoas novas como eu, como muitas pessoas que estão assistindo aqui.
São pessoas que trabalharam também a vida inteira em laboratórios e que entenderam que o empreendedorismo também é uma maneira de colocar isso para fora do mercado. Mas aí como é que vem, né, a principal parte dessa apresentação e que eu quero que fique na cabeça e no coração de vocês. Essa inovação não se faz sozinha. Uma pessoa não muda o mundo sozinha. Embora eu chegue e possa mudar a realidade de uma pessoa que está do meu lado, eu só mudo a realidade de um país se vocês acreditarem no que eu estou fazendo e se vocês fizerem também. Então agora, como que faz parte disso? Esse é o famoso Design Thinking para criar. Aqui eu coloquei algumas ideias para vocês de problemas que a gente é sim capaz de resolver de acordo com a Organização das Nações Unidas. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que têm problemas do mundo. Então, erradicação da pobreza, fome e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, vários problemas que a gente só precisa olhar com uma perspectiva diferente para entender onde é que eles estão. E eu já digo para vocês que a maioria está nas classes mais pobres e mais vulneráveis socialmente que a gente tem no nosso país hoje. E aí, dito isso, se vocês têm tantos problemas, como é que é o caminho para criar uma coisa nova? O que eu aprendi nos últimos 4 anos é que é isso aqui, metodologia científica. Primeiro você empatiza com o problema, que é o que te ajuda de fato a defini-lo. Então o meu problema lá no Neoleite começou quando a minha colega tinha uma mãe com dificuldade de amamentar. E aí eu entendi que não, o meu problema real eram crianças que tinham alergia à proteína do leite de vaca. Existe uma diferença entre você empatizar pelo que você observa e o problema que você tem. Depois você passa pela fase de ideação, ou seja, quais são as coisas que eu posso fazer que resolvem o meu problema? Vai ter uma chuva de ideias de coisas para resolver o seu problema. Você pode escolher uma delas e você pode tentar desenvolvê-la, que é a fase de protótipo, onde eu vou realmente fazer aquilo da forma mais barata, mais simples e, geralmente, né, a mais acessível que se tem para produzir. E depois disso você testa. É a maneira como a gente sabe se isso está funcionando. Mas, Karen, isso não tem outras vertentes? Tem. É claro que tem. A empatia ela não ajuda a definir o problema. Isso aqui é mais importante do que parece. Quando eu falo para vocês que eu trabalho com violência contra a mulher, tenho certeza que todo mundo aqui já viu propaganda de feminicídio passando na TV. Como se as mulheres denunciarem esse feminicídio vai acabar com a violência. Se eu falar para vocês que, de acordo com a ONU Mulheres, 3 em cada 5 mulheres passam ou ainda vão passar por violência de relacionamentos abusivos ou tóxicos na vida. Isso é gravíssimo, até porque são essas situações de relação abusiva que causam violência doméstica, que são a principal causa de feminicídio, e que colocaram a gente como o 5º país mais violento do mundo. Então o problema está onde? Está na falta de denúncia ou está na falta da gente falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos? Essa é a diferença entre empatizar e definir. É entender de onde vem o seu problema de verdade. Como é que se resolve o seu problema de verdade. Depois disso você vai fazer o quê? Você vai idear, vai prototipar. Os protótipos geram novas ideias. Então, por exemplo, quando eu prototipei a primeira versão do Neoleite, eu entendi que outras crianças podiam ser atingidas pelo meu projeto também. Crianças com alergia a glúten, crianças intolerantes à lactose, e isso veio nessa fase. Fora na fase de testes também, que podem gerar ideias diferentes. Então, as mães me falavam que as embalagens eram isso e aquilo, que o jeito dela servir era isso e aquilo. E eu fui alterando isso de maneira que ficasse próximo da pessoa que eu estou atendendo e não do que eu queria. Porque é ela quem precisa desse serviço que eu estou prestando. E mais do que tudo, esses testes revelam insights que te ajudam a redefinir o problema. Então, hoje, eu resolvo um problema. Amanhã pode ser que eu resolva outro. Isso vai depender completamente das pessoas que estão me escutando. Porque a gente precisa conhecer os nossos utilizadores. Agora há pouco, vocês escutaram uma palestra sobre a diferença entre público-alvo e persona. Isso é muito importante. A gente precisa saber quem a gente está defendendo. E aí eu volto com aquela frase lá do início que eu falei, da Greta Thunberg, que ela falou assim: estou dizendo para vocês que há esperança. Eu tenho visto isso. E ela vem das pessoas. Esse é o restante da frase da Greta. Eu acredito nela. E, sinceramente, é por isso que eu convido vocês a vir mudar o mundo comigo, um empreendimento de cada vez. Meu nome é Karen Reis, eu sou a maluca dos projetos. Caso vocês queiram conhecer melhor as minhas pesquisas, eu deixei aqui um QR Code que vai levar para os livros que eu publiquei, que vai levar para o que eu estou fazendo na faculdade, para os laboratórios da Universidade de Brasília, que estão me ajudando a desenvolver tudo. Toda essa carreira como astronauta, tudo isso vocês vão encontrar por aqui. E antes de mais nada, que fique como informação para vocês. Empreender não precisa ser um desafio. Criar coisas não precisa ser um desafio. Contanto que a gente veja isso como um meio para um fim. Obrigada, gente. Boa Campus Party para todo mundo. Oi. Parabéns pela apresentação, Karen. Que aula. Todo mundo aqui que tem certeza é muito inspirado. Ainda temos 5 minutinhos para perguntas.
Quem quer fazer a primeira pergunta para a Karen? Tenho certeza que toda a trajetória dela, devem ter muitas pessoas com dúvidas. Não deixem para ir para casa com a dúvida. Eu cheguei um pouquinho depois do seu começo. Perdão, eu não estou conseguindo escutar. Muito boa, parabéns, muito nova e já fez tudo isso, né? Então o mundo pode fazer muito mais. Eu só queria um detalhe. Para mudar o mundo, nós temos que mudar o sistema educacional do país. Eu acabei de entrar aqui e vi a quantidade de lixo jogada no chão. Eu até falei para minha amiga aqui e disse para ela, gente, isso aqui na Inglaterra não acontece, na Alemanha não acontece. E vários países do mundo. Aqui, nós somos considerados, o Brasil, o país que mais gera lixo. Então, vamos trabalhar com a educação, vamos evitar que essas coisas aconteçam. Obrigada, parabéns, viu? Muito obrigada. Eu concordo em gênero, número, grau com tudo que você disse. A educação mudou a minha vida. Eu só passei por isso tudo porque eu tive mentores muito bons, professores muito bons. Lá no início da palestra eu comecei falando que foi uma professora de matemática que pegou na minha mão e falou, vamos nesse evento sim, porque a senhorita vai sim, porque você vai gostar sim. E eu acreditei nela, sabe? Porque eu acredito que é isso que muda a gente, mas não é qualquer tipo de educação. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, não é qualquer tipo de educação. Maravilha, mais perguntas ali atrás? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Tá me escutando bem? Sim. Entender o seu projeto, né, junto com as mulheres de violência doméstica, toda a questão que você também falou dos relacionamentos abusivos, e eu queria saber o que levou para essa trajetória, né? Como que você se unir a outras pessoas, a olhar esse público também, né? A ter tempo para isso, porque é muito projeto. E aí eu queria ver como que isso está englobado agora na sua rotina, na sua vida, e quais são os projetos futuros em relação a esse tema. Certo. Foram muitas perguntas, eu vou tentar responder todas. Tá bom. A respeito da questão de multitarefa, eu acredito que tudo seja uma questão de organização. Eu não sou uma pessoa que vou olhar para vocês e vai falar, façam poucas coisas para fazer bem. Porque eu não acredito nisso. Sendo muito sincera com vocês. Eu recentemente fui nomeada finalista do Prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica. Pelas minhas pesquisas, enquanto eu estava fazendo faculdade, enquanto eu estava tendo 4 estágios. Sabe, isso é que eu acredito, que se você souber organizar a sua vida, você é capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz, sim, de lidar com vários projetos se você souber como você trabalha melhor. E isso não é sinônimo de deseficiência, por exemplo. A respeito do trabalho com violência contra a mulher. Eu comecei a trabalhar com essa ONG, que é o Instituto Glória, há 2 anos atrás, porque eles foram literalmente na minha escola, no meu ensino médio, falar a respeito sobre violência durante uma jornada de pesquisa e extensão. E eu me encantei por aquilo, e eu cheguei para a CEO do Instituto Glória, que é a Cristina Castro, e eu falei para ela, eu quero fazer parte disso. E eu comecei no Instituto como jovem embaixadora, e depois eu fui promovida diretora de recursos humanos. Hoje eu tenho um time que é gigante, são mais de 400 voluntários, mais de 193 países atingidos, que eu tenho que dar um jeito de gerenciar, e eu tenho aprendido muito com isso, a respeito de governanças, a respeito de comunicação, sobretudo, porque se eu não sei como que eu quero confirmar o meu problema, como é que os meus 400 voluntários vão entender que eles têm que trabalhar como eles trabalham? Então, hoje, eu me vejo trabalhando na área de biotecnologia, como CEO de startup. Eu sou apaixonada por empreender, eu quero outras empresas, eu já tenho 2, eu quero mais. E a parte que eu mais gosto é essa parte aqui, de comunicar, de falar e de atender. Porque eu acredito que isso é o que falta também na nossa ciência. E é o que eu tenho aprendido muito com os trabalhos do Instituto Glória. Fora a gratidão que a gente tem de ajudar tantas mulheres. A primeira vez que uma mulher chegou em mim e falou assim, eu fiz uma medida protetiva contra o meu marido, que já violentava ela fazia 30 anos. Eu me tremi toda, chorei toda, me joguei no chão. Falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Esse é meu propósito. Sabe, eu acredito que eu posso continuar fazendo isso para sempre. Parabéns pela apresentação, Karen. Temos mais uma pergunta? Aqui na frente, tá. Olá, você fez qual faculdade? E você já está há quanto tempo nesse projeto?
e o que mais te motiva a continuar nele? Eu tô há mais ou menos na faculdade. Eu tô entrando agora no 5º semestre, porque eu comecei a faculdade depois da empresa, né, já ter sido criada, já ter virado empresa. Mas lá desde 2020, fazendo pesquisa. Então foram 2 anos de pesquisa e agora desenvolvimento para a Anvisa liberar. Porque assim, eu faço produtos para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. E eu não sei se vocês já viram isso, mas bater na porta da Anvisa e falar para ela que eu quero trazer biotecnologia envolvida em fórmulas infantis para um problema que ainda não foi resolvido é duro. Porque, primeiro, é muito difícil a gente provar isso, sobretudo para quem só entende de política e não entende de ciência. E, segundo, porque eles também não estão errados, não. Eles precisam proteger o público infantil de coisas que são extremamente industrializadas. Eu entendo o ponto de vista deles, então vai ter um tempinho até vocês verem Neoleite, como eu quero apresentar no mercado devidamente. Mas até que eu possa garantir qualidade e segurança, é um caminho. E você me perguntou o que me motiva. Eu acredito que eu comecei pelo irmão da minha amiga, mas hoje eu continuo pesquisando pelas mulheres. Na faculdade de biotecnologia, eu tive aula de farmacologia e eu descobri que, por incrível que pareça, são as mães, hoje no Brasil, que são um dos maiores públicos que a gente tem de uma gama de remédios antidepressivos. E por quê? Porque elas têm depressão pré-parto, têm depressão pós-parto, tem uma série de complicações que fazem da maternidade um verdadeiro inferno para muitas mães. E eu comecei a perceber que isso também era a causa de grande parte de mortalidade infantil. Então, eu acredito que hoje, se eu trabalho com violência contra a mulher, eu também trabalho com esse tipo de violência, que é a violência psicológica. Sabe, não existe só violência física e sexual, a gente tem violência patrimonial, moral, psicológica, que está ali envolvida no cotidiano delas. E eu acredito que se eu posso deixar uma mãe mais segura hoje, eu vou deixar uma mãe mais segura hoje. Eu teria, sua palestra está ótima, eu teria várias questões aí da violência contra a mulher, que eu acho que depois nós podemos até trocar uma figurinha. Mas eu queria ver contigo dessa parte ambiental também, que eu trabalhei há vários anos com ela, que foi inclusive num projeto chamado Biogás, onde a gente aproveitava o próprio lixo das residências e transformava isso em gás. Isso já tem projeto de um fogão que eu criei, assim, que custa R$2, porque é de cerâmica e tal, que cozinha em menos tempo do que o nosso fogão tradicional de butano, né? E então, através desse metano, a gente ter essa possibilidade de você reduzir os resíduos sólidos, transformar em um gás metano, e também dessa coisa de você divulgar mais essas tecnologias para que elas não se percam, né? Esse projeto todo foi em 1980. Onde estão, que nós estamos em 2022, 40 anos depois, onde estão essas iniciativas que a gente parece que está começando do zero o tempo todo? Sim, é uma questão que me choca muito. De vez em quando eu ando pelo Instituto de Ciências Biológicas da UNB e eu pergunto para os mestrandos, para os doutorandos, né, os meus veteranos, o que eles fazem com as pesquisas deles. Recentemente eu conheci um veterano que me disse assim, que ele tinha projetado um teste que identificava de maneira mais rápida, mais fácil e mais acessível a Covid-19. E assim, era muito barato, era muito maravilhoso, o projeto de engenharia genética lindo, sabe, digno de um verdadeiro veterano. E aí eu falei, eu quero comprar isso, onde é que eu compro isso? Eu achei muito bonito, não tem nem Covid, mas eu achei tão lindo, eu quero testar na minha casa, só para ver como é que funciona, ele mudando de cor. E ele falando assim, não, você não vai conseguir, porque ainda são 5 anos de pesquisa para isso, e eu acho que depois disso vai passar para mais pesquisa disso, disso, daquilo, e não saía da academia. É uma coisa que hoje é muito presente no nosso país, e a biotecnologia vem para desmistificar isso. Hoje, na Universidade de Brasília, nós temos o melhor curso de biotecnologia do Brasil por causa do lado empreendedor, porque a gente entende que, se não somos financiados, a gente acha nosso financiamento para levar essas soluções. Então, pensem nisso, né? O que está dentro da academia que pode ser adaptado para resolver soluções do mundo real. Porque, às vezes, isso fica lá e isso vai continuar lá por muitos e muitos anos. E não é justo. A gente precisa dessas soluções, precisa para ontem, né? O Covid-19 ainda está aqui. Maravilha, muito obrigada pela sua apresentação, Karen. Palmas para essa incrível mulher inspiradora que nos deu uma aula sobre biotecnologia e também sobre empreendedorismo jovem. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada, gente. Foi um prazer.